Imagine um espaço escuro. E nesse espaço escuro, você pode seguir em todas as direções. Mas esse espaço, ele é infinito. E com ele também não existe nada. Imagine você no meio deste espaço escuro, infinito. Então você está se relacionando com o nada e também com o movimento em si, ou com a energia cinética. Então, não se pode se movimentar até que haja um objeto ao seu redor, porque precisamos de um ponto de referência para nos movimentarmos. Vejam bem, se imagine numa sala escura e nessa sala tem uma porta. E se existe luz, logo atrás da porta, naquele ângulo reto ali que faz a porta, nós veremos o que? Uma luz atrás da porta. E esse é o ângulo reto que está atrás da porta. E se atrás da porta tem luz, então nós podemos nos movimentar. Mesmo se nós ficarmos no escuro, algo a mais, um calor. Por quê? Porque atrás da porta tem alguma coisa. Energia. Nós sentiremos algo, mesmo que nós estejamos no escuro, se nós esticarmos a mão e existir uma energia atrás da porta ou além da porta, nós iremos sentir, porque existe energia. Então nós temos a capacidade de sentir. No caso do nosso corpo, nós temos 6 sentidos que nos mostram as direções. E como é que funcionou a criação? No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Águas, vocês sabem que águas cristalizadas, águas que formam cristais, ou a origem ou a memória, elas têm um ponto inicial, que é o incriado. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava, andava. Ele era um, único, um ser perfeito, uma esfera perfeita que veio da origem feminina. No momento em que ele começou a andar, ele viu que existia outros seres perfeitos como ele, mas que a partir deste outro ser, este outro espírito, se ele fosse lá e aprisionasse esse outro espírito, ou essa outra pessoa, através do vácuo, ele poderia criar outros clones através dele, sendo a esfera principal, o meio, e clonar esta que estava no cubo ou na prisão, ou no plano espiritual. Então, para ele criar o plano material, ele pegou, vamos dar um nome, ele pegou aqui a Joana e colocou dentro de um cubo, numa prisão de 6.000 anos, porque vocês sabem que Jeová terminou de criar o homem no 6º dia. No 6º dia, ele criou o homem e no 7º ele descansou. Nós estamos entrando, segundo o calendário egípcio, no ano 6.000. É por isso que os judeus mudaram os tempos, mudaram os meses. Por quê? Porque senão nós poderíamos descobrir qual a grande jogada dessa história. Bom, aqui está a Joana lá na origem, presa dentro de um cubo. Logo vou desenhar e vou mostrar. Joana foi presa dentro de um cubo através de sons distorcidos, e estes sons dela emanam a força tiroidal. E jogando essa força tiroidal para fora, Jeová pega a força vital dela, clona
forma outras esferas em torno dele, formando a flor da vida. E esta flor da vida, ela é imperfeita. Vou explicar isso mais para frente. Bom, então aqui, quando ele pega esta energia vital da Joana, que está lá na outra dimensão, ele cria um mundo material através do vácuo, da Vesica Piscis, porque ele está com a energia tiroidal, ou fruto proibido, formando a partir de clones dela, porque Joana vai ter agora infinitos clones em multiversos, porque ele vai formar através de Joana e dele vácuo, e através do vácuo vai criar formas imperfeitas. Como eu falei, se nós estivermos numa sala escura e nós sentimos que existe uma energia tanto para frente, trás, direita e esquerda, para cima e para baixo, nós iremos nos movimentar. Quando Jeová viu o feminino, ele viu que lá existia muita energia, mas esse espírito, ele se movimentava para qualquer lado, não apenas para frente, para trás, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Aí então ele teve uma ideia. Bom, eu preciso ser Deus e eu vou criar agora um aprisionamento espiritual e vou criar através da falsa luz o vácuo e vou criar a partir de uma fonte presa em outra dimensão, sugando a energia da Ana, vou criar outros clones dela aqui imperfeito em 6.000 anos e vou fechar um ciclo para que quando chegar o final desse ciclo eu absorva a força de todos esses deuses aprisionados e me torne o Deus Todo-Poderoso. Foi aí que o corpo ele se tornou ou adquiriu apenas 6 sentidos: para frente, para trás, esquerda, direita, para cima e para baixo. Por quê? Porque aí, quando a Ana está presa lá na outra dimensão, Jeová sugando a força tiroidal dela, ou a força Tirodimbur, força Taurus, fez com que ela ficasse aprisionada dentro de um cubo. E eu vou desenhar este cubo, vou mostrar em imagens também para melhor compreensão. E começou a clonar esta deusa através de uma energia, fazendo o que? O vácuo, e o vácuo é luz, energia, e o vácuo é que sustenta toda a matéria. O vácuo sustenta toda a matéria criada, porque o vácuo é imperfeito. Pode ver que todas essas esferas, elas estão interligadas através do vácuo, da Vesica Piscis, do olho que tudo vê, a luz branca. E essa luz branca nos aprisionou aqui através da Vesica Piscis. Quando ele começou a se movimentar, a partir do centro, ele criou a cruz, e a cruz é norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Diz o olho que tudo vê, ou Baphomet, assim como é em cima, igual é abaixo, assim na terra como no céu. Justamente devido a esse movimento, para cima, para baixo, para cima e para baixo, leste, oeste, norte e sul. Ou seja, pegou esferas de várias dimensões para formar a cruz e crucificar o espírito na cruz.
está um quadrado, igual em todas as direções. Quando se está aqui no meio deste ponto, esse ponto ele parece estar em um retângulo. Ó, se nós estamos aqui no meio, nós olhamos assim, nós parecemos estar num retângulo. Mas se olharmos bem e começarmos a olhar bem mesmo, nós também vemos um quadrado. Então, forma-se um quadrado em torno de um corpo meio esférico. E se lançamos nossas energias para o exterior, superior, formamos assim o que? Uma pirâmide. Se nós lançarmos a nossa energia do centro para o superior, nós formaremos uma pirâmide, que vai formar também um triângulo. Quando nós olhamos lá para o fundinho, nós iremos também ver o que? Nós iremos ver um octaedro, que é a base de duas pirâmides. Vamos entender isso? Vamos visualizar isso? Quando criamos esse octaedro, nós estamos com o incriado e o vazio em uma forma. Quando nós pegamos o octaedro e vemos a energia cinética ou o movimento, algo é possível. O espírito pode deixar a sua posição original e se mover a qualquer direção e voltar sempre para a origem. Quando um octaedro gira, sempre estará girando em um ponto principal. Dessa forma, ele gira uma esfera perfeita. Quando o octaedro começa a girar, ele vai formar uma esfera perfeita. Visualizem a imagem. Quando o octaedro gira, ele forma uma esfera ao seu redor. Runas, a dança dos pássaros, porque o espírito é um octaedro. E um octaedro, quando gira, ele forma uma esfera perfeita. Na geometria sagrada, uma linha reta é masculina e uma curva é feminina. Logo, um cubo é masculino e uma esfera é feminino. A esfera é a forma mais feminina que existe. A esfera está formada por linhas curvas. Por isso, quando nós giramos um octaedro, nós iremos formar o feminino e o masculino. A partir desta imagem, uma esfera com um ponto no meio, ou com um olho no meio, não existe nada. Nada mesmo. São linhas imaginárias, criadas a partir da nossa consciência. Ou seja, isto mostra que o que é a nossa realidade? Nada. Porque se saiu para fora da esfera, tudo é nada. O espírito ele pode estar em qualquer lugar, muito tempo, mas se ele se movimenta, ele vai chegar em qualquer lugar, tanto para a direita quanto para a esquerda, para frente e para trás. E quando ele se move, ele tem na parte superior a luz. E como se forma a luz? Lá em Gênesis diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como assim o Espírito de Deus pairava sobre as águas?
Assim como um espírito se move na parte superior, ele acaba de fazer o primeiro movimento. Quando o Espírito de Deus pairava ou se movimentava, ele acabou de fazer o primeiro movimento. E este primeiro movimento, quando Deus se moveu sobre as águas, ele disse que haja luz e se fez a luz. Uma vez que esse Espírito fez o primeiro movimento, o Espírito sabe só duas coisas, que no final vai chegar a uma coisa. Por quê? O Espírito sabe que espírito e vazio é nada. E os dois unidos vão chegar em um ponto final, que é uma coisa só. O espírito e o nada é uma coisa só. Porque se partir dele, do nada, e formar outra coisa através do movimento, o nada e o espírito são uma coisa só. Sabemos como criar uma esfera, através de um octaedro, girando 3 vezes, formando uma outra esfera. Se nós temos um octaedro, girando esse octaedro, 3 vezes nós teremos uma esfera idêntica e do mesmo tamanho, fazendo um movimento circular. E isso ele vai formando a segunda esfera, a terceira esfera, a quarta esfera, e fazendo dessa forma ele vai gerar a Vesica Piscis. Esta imagem é a luz. A Vesica Piscis representa a luz, que é o campo eletromagnético. A Vesica Piscis é a luz, o olho que tudo vê, que está em tudo, em todos, em todo lugar, e representa o campo eletromagnético. O primeiro movimento de Gênesis foi: Deus criou a luz. Deus criou a luz até que formou o primeiro círculo. Quando Deus formou a luz, ele formou o primeiro círculo. E agora, o movimento que Deus fez foi criar a partir do criado. Desta forma, ele criou a imperfeição. 2 círculos se unem formando a Vesica Piscis a partir de um ponto de origem. A origem é o quê? A esfera matriz, a principal, que está aprisionada em outra dimensão. A primeira criação de Gênesis, como eu falei, foi a Vesica Piscis, o olho que tudo vê, o vazio. Como nós podemos ver na base do retângulo da proporção da áurea e todos os tipos de outras classes de informação, cria-se o quê? A base da estrela tetraédrica, que através da união de 3 pontos básicos formam círculos. 3 pontos básicos formam círculos. A união de 3 espíritos irão formar 3 pontos básicos que irão formar círculos. Depois desse movimento, do primeiro movimento vem o segundo movimento, e ele sempre irá se mover de um princípio. E o princípio é sempre a esfera original. Sugar a esfera original. Logo começa a formar um vértice. E quando se forma esse vértice, irá formar um equador específico. Por que equador específico? Porque o nosso globo terrestre tem a linha do equador, e a partir desta linha do equador, da esfera original, do espírito original, usamos esse mesmo termo para equivaler, para fazer a equivalência de comparação, se forma uma outra esfera original. Então, nessa esfera existem infinitos números de equadores. É um equador exato, perfeito, que
surge a partir do ponto principal. Daí se começa a formar muitos vértices, e a partir desse ponto surge o tempo, porque se formou o que? Vértices. Formando vértices, se forma o tempo. Criando várias formas tridimensionais, que são os blocos da criação de toda a realidade. Quando criamos as formas tridimensionais, irá surgir toda a criação e toda a realidade. E dentro dessas ligações esféricas vai sempre existir um vácuo. E este vácuo é exatamente a falsa luz, porque ela projeta o mundo existente no mundo ilusório. No quarto dia de Gênesis, se completa a metade da base da criação. Vamos entender. No sexto dia, ele completa a criação do homem. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, o que sai da forma esférica é o tubo tiroidal ou o tubo de Taurus. Por quê? Porque quando esse tubo tiroidal ou força Tir ou força de Taurus sai, ela pode se dobrar em qualquer movimento de si mesmo, em qualquer direção. Não existe nenhuma outra forma que pode fazer esse movimento a não ser a força Tir, a força tiroidal, a primeira força que surge do Deus de Gênesis. A força tiroidal, a força que faz mover o centro ou a linha do equador esférico até a ponta da esfera. A ponta da esfera seguindo um ângulo reto. Dessa forma, surge de Gênesis os 7 mistérios que estão nessa forma Taurus, força tiroidal, fruto proibido, maçã. Se chama origem das cores, ou as 6 cores ou espaços que estão entre os círculos. Existem cores que estão entre os círculos. Quando nós vemos um arco-íris, quando chove, depois nasce um arco-íris ali, nós estamos vendo exatamente a força da origem, força Taurus, força tiroidal se manifestar através do vácuo. Logo, nós entendemos que a força Taurus ou força tiroidal é uma força que tem várias cores, energética. Agora, esta linha azul representa os 6 dias de Gênesis, que regressa 6 vezes e vai se movendo aos pontos mais internos, recomeçando tudo novamente. Esta é uma forma tridimensional, mas dentro dela se esconde a forma original. E esta forma original está cheio de muito conhecimento. Por isso que a forma tridimensional é densa, porque você não pode olhar ela no seu interior. Quando nós conhecemos os centros, nós enxergaremos sempre um cubo, que é a prisão espiritual, onde está toda a estrutura morfológica que Deus criou o mundo através de seus clones. Tudo está relacionado a você.
Você foi criado através de uma forma, sua forma original. Por isso que em 6.000 anos você tem tanto clone por aí, mas tanto clone, que você acha que não conhece, é seu parente, um mora lá na China, outro mora lá no Canadá, mas são clones, suas partes fragmentadas em multiversos. Agora vamos ver aqui o início do olho que tudo vê. Quando acontece o primeiro movimento, vai se formando outras esferas. Quando se formam 3 esferas, acontece o aprisionamento espiritual. Notem que ali no meio, um pouquinho antes, formou a cruz. E cada formação esférica forma uma cruz. E cada movimento que Deus faz, porque o Espírito de Deus pairava ou andava sobre as águas. Cada movimento que ele faz, ele vai formando uma cruz, e através dessa cruz se forma o aprisionamento espiritual. Formando o aprisionamento espiritual, ele vai a partir de você, origem, você, matriz, porque você está numa outra dimensão, e através dessa outra dimensão onde você foi aprisionada, ele vai se conectar, Jeová Satanás se conecta a você e através de você, matriz, vai formando ângulos e esses ângulos vão aprisionando o seu espírito, dividindo o seu espírito em vários multiversos, porque você é um universo completo. Mas quando ocorre o aprisionamento espiritual, você não é mais um ser integral, você é vários clones que vivem em multiversos. Você não é mais o original. Logo, você está aprisionada dentro de um cubo. E estando aprisionada dentro de um cubo, você é exatamente o número da imperfeição. A flor da vida, de 6 pétalas, o número 6. Embaixo da origem existe também 12 linhas de ouro. Essas 12 linhas ali, esses 12 pontos, são as linhas que fazem a estrela de Davi, a estrela do aprisionamento espiritual, o símbolo de Israel. Mas quando você começa a despertar, você começa a matar o olho que tudo vê ou o vácuo que está dentro de você. Porque aí começa a acontecer o regresso à origem. Você começa a desmanchar toda a conexão que existe do predador ou do parasita dentro de você a partir do exterior. E do exterior você vai vindo para o interior e vai desconectando todos esses laços que geram o vácuo, o olho que tudo vê. Logo você vai desfazendo todos esses ângulos que formam a cruz, porque a cruz forma exatamente um cubo e o cubo é o aprisionamento espiritual. O aprisionamento espiritual, já está muito claro, é uma cruz. E a cruz é mantida por 12 pontos, desde 13 pontos a partir da origem, porque você na origem é 13 esferas numa só. E no aprisionamento espiritual são 12 pontos que formam a estrela de Davi, os 12 pontos de ouro, porque a partir de um surgiu mais 12, e de 12 formou-se a base de todo o aprisionamento espiritual. Aqui nós podemos ver uma pessoa despertando. Ela começou a despertar e ela começou a regressar. Começou a desfazer as cruzes, os cubos e começou a regressar ao seu eu integral. Quando ela começa esse processo, ela entende exatamente o símbolo do olho que tudo vê, o esquadro da maçonaria. Porque aquele ângulo que faz
o esquadro da maçonaria é exatamente o ângulo que começa o aprisionamento espiritual para formar esferas, para formar a cruz. Vocês viram um pouquinho mais atrás que cada ângulo que simboliza o esquadro da maçonaria começa, quando ele gira, ele forma uma cruz. E quando ele completa o giro, ele forma uma cruz completa. Notem que aí você está voltando, você está despertando, saindo do sono, voltando às suas origens, no sentido anti-horário, voltando a cada ponto onde você se perdeu desde a origem. Voltando e voltando, sempre se reconectando através do seu eu, a sua origem. Vejam que cada retorno é o símbolo da maçonaria, porque o símbolo da maçonaria é o ângulo que, a partir da origem, forma a cruz, e a cruz forma o aprisionamento espiritual. Aqui é uma pessoa que já está livre do sistema, está voltando totalmente à memória original. Quando ela reencontra as runas, descobre as 13 runas mais 3, ela vai se reconectar exatamente com os 13 pontos principais. Esses 13 pontos principais, ou 13 mais 3, que são o segredo da imortalidade, relacionados com a água, o fogo frio, ela quebra a cruz, o aprisionamento espiritual, através de sons emitidos pelas runas e volta à origem, retornando desta forma a um único eu integral. E o eu integral representa uma esfera, a estrela da manhã, você, um espírito liberto. Quando um espírito desperta, você começa a voltar à origem e começa a voltar e entender que você é um Deus, porque você começa a fechar os vácuos, voltando à origem através da memória de cristais líquidos que são a água. Os vértices, eles são os mais internos. E esses vértices são exatamente 40, que quando ele gira em torno de 5 vértices, formam-se olhos. Apenas 7 círculos se tocam no centro, porque o 7 é o meio e o entorno são as 6 pétalas ou as 6 pétalas ou as 6 esferas. São os únicos que tocam o centro, porque 6 pétalas são as únicas esferas ou pétalas que conseguem tocar o centro. E o centro é a esfera original. A partir da original, as outras não tocando se torna o quê? A imperfeição. Dentro de um cubo, existem 19 círculos que estão conectados com a flor da vida, prisão. A flor da vida está incompleta, porque toda a borda dela está defeituosa. Quando completamos os círculos, descobrimos 7 linhas de ouro. E essas linhas de ouro são todos os círculos completos, as esferas completas. Este padrão de 13 círculos é o mais sagrado que existe, que reflete o mistério do fogo frio, a flor da molécula de água, frio. Esses 13 círculos são femininos. Lembrem-se que o padrão sagrado
mais escondido, ocultado por toda a história, reflete o mistério do fogo frio, da molécula de água. E esta molécula de água forma 13 círculos. E esses 13 círculos são todos femininos. Se você colocar linhas retas em cima dessas 13 maneiras, vai obter 13 padrões. E tudo que existe, com exceção de 2 formas, forma o que nós chamamos a fruta da árvore da vida, que significa o fim da árvore frutal. Porque esses 13 círculos, eles atraem as 13 linhas retas, que formam todo o padrão que existe. Com exceção, como eu já falei, de 2 formas. O globo da vida, a maçã, e a força Taurus. Esses 2 mais 13, que são 1, criam tudo que existe. Por isso, o mistério das 13 runas mais 3. Porque esses 2 padrões, mais as 13 runas, que são 1, a origem, Isa, cria tudo que existe. Vamos ver isso. Vamos entender isso. Cada sistema produz infinitas informações. Se nós conectarmos as linhas retas, obteremos este padrão, ou seja, o cubo de Metatron. Este cubo de Metatron é um padrão básico de toda a existência imperfeita, porque ele copia o incriado. Existem 5 formas da geometria sagrada que são diferentes do cubo de Metatron. E nós já estudamos no vídeo anterior que o cubo de Metatron tem 5 formas originais que estão dentro dele, que formam 5 platônicos ou formas platônicas perfeitas. Um sólido platônico tem algumas características. Todas as suas caras são do mesmo tamanho e este cubo tem uma cara em cada face. E todas as caras são do mesmo tamanho. Todas as bordas do cubo têm a mesma longitude, mas dentro só tem um ângulo, o ângulo de 90 graus. As pontas saem de dentro dele e cabem dentro de uma esfera. De acordo com esse critério, existem outras 4 formas ou características que também está no tetraedro. Todas essas faces são triangulares, do mesmo tamanho e também com longitude e também com ângulos todos numa mesma superfície e esfera iguais. A outra é o octaedro, que tem 8 caras triangulares. Todas as bordas são exatamente a mesma longitude e também é o mesmo ângulo. Por exemplo, o icosaedro, ele tem 20 triângulos e todas as bordas são da mesma longitude e todos cabem dentro de uma esfera. E a outra se chama dodecaedro pentagonal. Esta é a forma única e é também um pentágono. Por quê? Porque dentro dele tem 12 pentágonos
Por isso nós chamamos ele do quê? De dodecaedro. Todos têm a mesma forma longitudinal e todos cabem dentro de uma esfera.